Estamos próximos de celebrar a Páscoa. Estamos na semana da Páscoa, semana da preparação. A Páscoa para nós cristãos é a data mais especial. É a data em que celebramos a morte e principalmente a ressurreição de Cristo. Mas é verdade também que o mundo está em sofrimento. As notícias de morte não param de chegar. As notícias de contaminados pelo novo coronavírus não param de nos assolar. E talvez a questão que se impõe a nós é: por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanto caos? Pois é. Você sabia que o nosso Cristo sofreu muita dor? Você sabia que Jesus, quando foi lá para o Getsêmani com 2 dos seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras, ele foi orar ao Pai. E ele estava profundamente angustiado, ele estava profundamente dolorido, porque ele estava prevendo o que ele tinha de enfrentar ali na frente, em horas próximas. E ele foi orar e a oração dele tinha só uma frase, que era: Pai, o Senhor pode tudo, se o Senhor quiser, tira de mim esse cálice. Mas terminava dizendo: todavia seja feita a tua vontade. E ele repetiu essa oração, segundo o texto bíblico, pelo menos 3 vezes, enquanto os seus discípulos mais próximos cochilavam, dormiam, porque era de madrugada. Pois é, Jesus sofreu. Talvez você queira viver um evangelho que não tenha sofrimento. Talvez você queira viver um evangelho que não tenha cruz. Talvez você queira viver um evangelho só de festa, de alegria, de coisas boas. Pois é, esse não é o evangelho. O evangelho de Jesus tem sofrimento. O evangelho de Jesus tem cruz. O evangelho de Jesus tem morte, mas tem ressurreição. E isso é a nossa garantia última, a ressurreição. Que até a morte, Jesus Cristo venceu por nós. Portanto, nesses dias de pandemia, de quarentena e de Páscoa, não atravesse esse final de semana pensando em coelho da Páscoa, pensando em chocolate, pensando em bacalhau. Tudo isso é bom, é gostoso, e você pode comê-lo à vontade. Mas pense que foi neste final de semana que o nosso Senhor foi preso, julgado, condenado à morte. Morreu. Mas domingo nós estaremos juntos, aí sim, para celebrar a ressurreição. Mas para haver ressurreição, precisa haver morte. Precisa haver cruz. Então, aproveite esse final de semana e esses dias em casa. E pare para pensar no que é a cruz para você. Pare para pensar no que foi a cruz para o nosso Deus. E considere que o Evangelho é quando cada um de nós pega a cruz, mata o próprio ego e segue a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, que esse final de semana você tenha uma experiência especial com Deus, nessa reflexão a respeito do sofrimento e da morte do Cristo. E domingo venha com a gente, porque celebraremos a ressurreição. Prepare o seu cálice, o seu suco de uva, prepare o seu pedaço de pão, porque celebraremos juntos a ceia do Senhor, a ressurreição do nosso Cristo. Mas antes, há de termos uma reflexão sobre a morte dele. Deus te abençoe.